Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui são 10 horas e 20 minutos. Eu estava me preparando para gravar esse vídeo aqui, meio que corrido, mas com compromisso. Hoje eu queria falar com você que está passando uma fase difícil na sua vida, ou uma fase de decisão, ou mesmo para você que é uma pessoa que toca a sua vida normal, mas que de vez em quando enfrenta alguns problemas assim como eu também. Todos nós enfrentamos problemas. Os atores, os empresários, as pessoas que você visualiza na mídia, na televisão, e que parecem ser feitos de pura glória e alegria, eles também são afetados por algumas coisas. E nós vamos falar aqui rapidamente nesse vídeo algumas coisas. Seja sincero, tem dia que é difícil. Tem dia que é difícil. Tem dia que não é um dia fácil. Muitas pessoas, elas sentem mais dificuldade que as outras devido às faculdades mentais desenvolvidas ou não. Razão, percepção, intuição e outras. As faculdades mentais, depois vocês procurem aí, ou outro dia a gente grava um vídeo falando só disso. Elas nos ajudam a tomar decisão. A faculdade mental mais importante, no meu ponto de vista, é a imaginação. Por que imaginação? Repita com você, imaginação. Imaginação. Imaginação é algo sem limite, sem peso, sem medida. Tudo que existe aqui na Terra já foi imaginado um dia. Quem diria que um aparelho estaria conectado com uma onda, e hoje a gente chama de Wi-Fi? Quem diria que um telefone ia fazer ligação à distância sem nenhum tipo de cabeamento, através de ondas? Essas ondas, elas foram imaginadas, elas foram dentro da mente de alguém, elas foram imaginadas. Você sabia que já morreram, no plural, já morreram várias pessoas no passado por usarem a imaginação? Sabia que pessoas no passado, elas foram tidas como malucas, como piradas? E essas pessoas pagaram um alto preço, pagaram com a vida. Algumas foram enforcadas, e alguns casos tristes foram queimados em fogueira. Sabia? Você sabia que há muito tempo atrás, algumas pessoas, alguns estudiosos, não tinham toda essa tecnologia que tem hoje, eles já diziam que chegaria um ponto em que o ser humano conversaria com o outro à distância, sem precisar de carta, sem precisar de papel, e foi tido como louco, como doido. Então, o poder da imaginação, ele é fantástico. Tudo que já existe aqui, existe, simplesmente existe. O carro que você anda, a matéria-prima do carro que você anda, de tudo que você utiliza, da máquina de lavar louça, a tecnologia que você utiliza, ela já existia desde que o mundo foi criado. A matéria já existia. Essa coisa só foi imaginada por alguém. E essa imaginação foi tão forte que aconteceu. Napoleão Hill dizia que um desejo ardente, ele leva à realização, ou seja, à imaginação. E aí eu quero falar com você, esse vídeo vai ser curto, eu quero falar com você
que teve um dia difícil ou que às vezes tem um dia difícil, devido a qualquer circunstância da sua vida, que seja você um trabalhador, ou um microempresário, ou um empresário, ou uma pessoa de sucesso, enfim, você que esteja vendo esse vídeo, mas por alguma circunstância você teve um dia ruim, ou está tendo dias ruins, não deixe a sua imaginação te levar por um caminho acinzentado e acidentado. A sua imaginação, ela te aprofunda ou ela te eleva de acordo com o que você permitir. Uma das faculdades mentais que eu falei no começo aqui é a razão. A razão, ela nos dá o poder de nos permitir pensar em uma coisa ou não. Um exemplo, quem utiliza moto aí, motociclista, ou quem dirige todos os dias, caminhoneiro, quem trabalha em altura, quem trabalha em profundidade, quem trabalha no subsolo de alguma indústria, no oceano, fazendo solda, um trabalho perigoso, quem trabalha na área policial, que às vezes vive aflito por uma imaginação, vai sair de casa e diz que teve uma visão ruim. Quem vai sair com a moto, muitas das vezes vai montar em uma moto e vê um acidente na esquina, na mente. Ou qualquer tipo de coisa que possa ser ruim. E a sua imaginação te conduz. E se você não utilizar o poder da sua faculdade mental, que é a razão, em dizer assim, não, comigo isso não vai acontecer. E em volta de mim isso não acontece. Lógico, acidente todo mundo está suscetível, todo mundo está passível, aliás, de ser acometido por um acidente, uma doença. Mas você não pode viver em uma vibração em cima daquela imaginação. Se permitir. Eu digo para você com propriedade, estou gravando esse vídeo para você e o meu dia foi um dia como de qualquer pessoa. Tive dificuldades, tive talvez desavenças, talvez me irritei com algumas coisas, talvez algumas pessoas me irritaram, talvez eu pensei algumas coisas ruins, talvez eu pensei algumas coisas boas. A única coisa que difere é a faculdade mental de você se permitir continuar pensando e vibrando naquilo. E você não pode permitir a sua imaginação te levar para onde você não deseja. Alguém tem desejo de estar machucado, sofrendo um acidente, caindo de um prédio, a pessoa que trabalha na altura, na construção civil, pessoa que está trabalhando para sustentar a sua família, aí você precisa ir para aquele trabalho, mas aquele trabalho é perigoso, aí você produz um pensamento dentro da sua imaginação, fala, nossa, pode acontecer isso. Não permita. A chance de não acontecer é muito, muito, muito maior do que a de acontecer, desde que você tome os devidos cuidados. Utilize os EPIs, utilize a segurança, utilize a prudência. Vai sair de moto, não pense coisa ruim. Vai sair de carro, você que tem trauma para dirigir, que aconteceu um acidente há muito tempo atrás, e toda vez que você vai pegar a direção, você fica tenso. E essa tensão, ela é produzida pela sua imaginação. Inconscientemente, sem você perceber, quando você começou a tomar banho, se arrumar em casa, para você começar a colocar roupa, e você pensa, hoje eu tenho que dirigir, não é uma outra pessoa que vai dirigir para mim, hoje eu tenho que pegar a moto, aí o seu corpo já começa a vibrar, muitas das vezes sem você perceber. Não permita. Utilize sua faculdade mental, que é a razão, para autorizar ou não a sua imaginação, que é uma outra faculdade mental. Você tem o poder de autorizar ou não um pensamento. Eu costumo dizer para mim mesmo
Muitas das vezes, quando eu começo a pensar alguma coisa que eu não quero, eu falo, ei, eu estou consciente, eu busco a consciência, e a consciência é um poder para bloquear. Nós vamos falar de 3 coisas aqui para finalizar, que eu dei uma vagueada aí no assunto. Por que muitas pessoas entram em depressão? Como eu já entrei em uma depressão não tão severa, mas que bloqueia todas as possibilidades na sua vida. Você afunila seus pensamentos e não tem mais força e nem desejo para muita coisa. A base principal de tudo isso são 3 coisas. É lógico que envolve uma série de fatores, mas as 3 coisas principais que levam a pessoa à depressão é o medo, a preocupação, o excesso e a ansiedade. O medo. O medo é o inimigo de qualquer sonho, é o inimigo de qualquer evolução, ele é o inimigo de qualquer ação. Ele é o inimigo de qualquer felicidade, de qualquer alegria, de qualquer amor. O medo, tenha com você aí, repita 2 ou 3 vezes o medo. Medo, o que você quer comigo? Diga para você mesmo, eu não deixo o medo me dominar mais. Diga aí para você, não fique com vergonha. Se você estiver na sua casa, no trabalho, no ônibus, no carro, diga assim para você, medo. Tem uma canção que diz assim, inclusive ela é brasileira. Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Essa canção, essa letra dessa canção, eu lembrei agora, mas ela fala tudo. O medo não te leva a nada. E ela diz, ei, medo, eu não te escuto mais. Repita para você agora. Ei, medo, eu não te escuto mais. Sabe aquela decisão que você precisa tomar? Sabe aquela conversa que você precisa ter com aquela pessoa? E você sente medo, às vezes, de se magoar ou de magoar outra pessoa? Sabe aquela decisão importante que você precisa tomar no seu trabalho? Sabe aquele detalhe que você precisa falar para o seu chefe para melhorar alguma coisa? Você sente medo e toda vez que você vê ele, você não fala? É um medo bloqueador. E o medo te bloqueia. Não deixe o medo te bloquear. A partir de hoje você diz para você mesmo, ei, medo, eu não te escuto mais. Toda vez que vier um sentimento de medo, respire fundo, se controle. Toma um copo d'água. Você vai dirigir seu carro, vai dirigir o caminhão, aconteceu um acidente com um colega seu, alguma coisa aconteceu que está vindo na sua imaginação, não permita que a sua imaginação te leve para o caminho do medo. Porque a imaginação, como eu falei, ela vai te levar para o caminho que você permitir. Pode ser para o caminho da pura felicidade, entusiasmo e você ficar feliz, e pode ser para o caminho do medo. E o medo, ele é tão inimigo dos nossos sonhos. Jesus fala o medo. Jesus é um exemplo que eu levo para mim como estudo, como vida, como outros grandes que passaram aqui. Mas Jesus passou aqui e deixou uma herança para nós, independente de religião. Ele deixou várias heranças, na verdade. Como outras pessoas boas passaram, e nós temos que ter a mente aberta, independente da sua religião. Você não pode ser hipócrita e nem tão cabeça fechada de negar o que uma outra pessoa boa tem a dizer para você. Porque se fosse assim, você pausava esse vídeo agora. Você pausava esse vídeo e falava assim, eu não vou escutar o que esse cara tem a falar para mim para melhorar minha vida. Nós não podemos nos fechar para as coisas boas. Se tiveram pessoas que passaram aqui nessa terra e elas foram boas ao ponto de deixar uma herança, nós temos que aceitar e reaprender, nos reeducar a aceitar. Tem pessoas que dizem, não, eu só escuto tal coisa, ou então eu só ouço tal coisa. Se Jesus estivesse aqui agora, Ele escutaria você, escutaria eu, escutaria qualquer pessoa. Ele teria um entendimento
E se a gente tivesse errado, ele mostraria com amor, com carinho. Você quer mostrar que alguém está errado? Demonstre com amor, com carinho. E não ignorância. Se você ignorar aquele produto, aquele áudio, aquele vídeo, não vai te levar a nada. Voltando a falar. Jesus falou, não temais, ou então não temas, 365 vezes. 365 vezes. Se for durante o ano, dá para você falar uma vez por dia para você. Quando você levantar, você vai dizer para você, não temas. Ele disse aos apóstolos, ele disse no mar, quando ele chamou o apóstolo para andar sobre as águas, ele disse, não temas. Ele disse tantas vezes, não temas, não temas. Então, esse não temas é não tenha medo. Não tenha medo. Você quer produzir alguma coisa? Ou você quer falar do seu sentimento para alguém? Ou você se sente repreendido ali, preso? Não tenha medo de falar sobre você para uma pessoa confiável, se abrir para uma pessoa de confiança. O medo é o bloqueador dos nossos sonhos. E a partir de hoje você diz assim, ei medo, toda vez que ele vier te lembrar, porque o medo ele vem, toda vez que tem uma ação muito grande na sua vida, que você vai tomar uma atitude, ou que você vai tomar um novo passo, um novo desafio, foi promovido na empresa, segunda-feira você tem que estar num novo cargo, liderando uma equipe gigante. Ou então, você vai tomar uma decisão na sua vida em vender a sua casa mais cara, comprar uma casa mais barata e montar um negócio. Você fala, nossa, que medo! E medo, tudo é medo. Não deixe o medo te bloquear. Se você deixar o medo te bloquear, ele vai matar os seus sonhos e ele vai te levar para outros caminhos. Como eu falei aqui, uma das coisas que leva uma pessoa à depressão e até à degradação física e final, que é a pessoa não querer mais viver, é o medo. Começa por ele. Tem pessoa que está aí numa cidade tão pequena, não sei se vai estar vendo esse vídeo agora, está numa cidade pequena, aí ela fala assim, ela pensa com ela mesma, eu não vou, eu estou precisando de dinheiro, mas eu tenho medo de sair na rua vendendo um determinado produto, ou de eu trabalhar com isso e o que as pessoas vão achar de mim. Começou o bloqueio. Medo misturado com a segunda coisa que eu vou falar aqui agora. Falei que são 3 coisas, eu vou falar a segunda coisa. Medo misturado com preocupação. Eu tenho medo do que as pessoas vão achar de mim. Então eu tenho medo e preocupação do que os outros vão achar, do que os outros vão pensar. E você se ocupa, e a preocupação, já diz, é preocupação. Teve uma fase da minha vida, as pessoas que me conhecem mais próximas sabem, na verdade nós todos, o ser humano faz um voo de galinha, né? A gente chama de voo de galinha. A gente chama de voo de galinha, que voa alto e de repente é porque a gente não mantém o equilíbrio. E teve uma fase da minha vida que eu tive tanto medo e tanta preocupação que eu acabei entrando em depressão, sem nem ver, e quando eu vi já estava. E aí eu fui me tratar. E como que eu me tratei? Me livrando do medo, me livrando da preocupação, me livrando dessas 3 coisas principais que envolvem esse sentimento que provoca a depressão. E aí eu tenho medo de agir, e o medo bloqueia meus sonhos, bloqueia minhas atitudes maiores, minha força, e eu tenho preocupação do que os outros vão achar de mim, porque eu tenho medo e não sei se vou conseguir. Eu pego uma missão, um desafio para a minha vida, e eu deixo o medo dominar, e aí eu crio a preocupação de pensar o que os outros vão pensar. Já estou preocupado, então eu me enchi de coisa, e de coisa boa, coisa ruim. Aí eu fico naquele casulo do medo e da preocupação, e eu fico esperando que alguma coisa mude, e eu fico
ansioso. E aí entra a terceira coisa que eu ia falar, que eu vou falar nesse vídeo: ansiedade. Eu tenho medo, e o medo bloqueia a minha maior ação, meu poder de ação, e eu fico preocupado com o que vão pensar, o que vão falar, o que a minha família vai dizer, o que o meu irmão vai achar, o que o meu vizinho vai achar. O que o meu vizinho vai achar se eu vender meu carro que vale 80 mil e comprar um carro de 15 mil? Vai achar que eu estou quebrando? Eu tenho medo, e aí eu estou preocupado com o vizinho. Só que aí vem a terceira coisa: eu estou ansioso para que essa fase passe. E eu começo a ficar ansioso, e eu fico ansioso e querendo que a coisa mude, e dentro de mim começa a vibrar. E eu acordo já ansioso e vou dormir ansioso, e eu entro no ciclo, levando medo, preocupação e ansiedade comigo e carregando-os. E isso vai me levar para um caminho de afunilamento e de pensamento em que eu vou querer me afastar das pessoas, em que eu vou querer desejar não falar com ninguém, em que eu vou querer o escuro ao invés do claro, que eu não vou querer abrir a janela e fechá-la, que o telefone toca e eu vejo que é alguém que vai me tirar assim daquele ciclo, só que inconscientemente eu não atendo, eu recuso. Aí eu começo a evitar falar com pessoas, depois eu começo a evitar falar com familiares. E se você está no começo desse ciclo, ou qualquer pessoa está sujeito, eu estou sujeito, quantas vezes? Se você está no início, ou se você é uma pessoa que sente medo de agir e medo de fazer as coisas, preocupado com o que os outros vão pensar ou falar, e ansioso por que vai acontecer, que a ansiedade é excesso de futuro. Você tem uma faculdade mental que chama razão. Ei, eu te peço, encarecidamente, respira fundo e busca razão dentro de você. Eu preciso fazer isso porque tem muitas pessoas que vão ver esse vídeo e vão dizer assim: esse cara está falando porque não sabe o que a minha vida tem, o que eu passo. Esse cara está falando porque ele não passa o que eu passo. Então tá bom. Você pode ser um ex-presidiário, você pode ser uma pessoa que rompeu um relacionamento, você pode ser uma pessoa que magoou profundamente alguém e você carrega isso com você. Você pode ser uma pessoa que tem um trauma de infância e carrega isso com você até hoje. Você pode ser uma pessoa super entarefada por suas responsabilidades e nem mesmo você consegue entender. Você tem que pagar conta, pagar pensão alimentícia, assumir compromisso, e às vezes você assume um compromisso que nem você mesmo se dá conta. Está aqui uma pessoa que fiz isso várias vezes, alguma dessas coisas. Os problemas, eles são iguais para todas as pessoas. A única diferença é a razão, o que eu deixo dominar. Se todos os dias eu acordar e pensar assim: nossa, eu fiz tal coisa errada, nossa, há 10 anos atrás eu rompi um relacionamento que eu não deveria ter rompido. Se você continuar carregando isso com você, vai mudar o quê? Se eu continuasse carregando todos os erros que eu cometi durante a minha vida, o que ia resultar? Eu ia conseguir achar a solução? Eu preciso andar para frente. Não cometer mais os erros e andar para frente. Thomas Edison, quando ele fez a primeira lâmpada acender, que ele criou a lâmpada, tudo no poder da imaginação, tarjado como louco na época dele por muitos. Quantas chacotas você acha que esse cara escutou? Quantas baboseiras você acha que esse cara escutou?
Thomas Edison, quando ele acendeu a primeira lâmpada, sabe o que vieram perguntar para ele? Ele tinha tentado 3.000 projetos, 3.000 formas. Aí perguntaram para ele, por que você já não fez desse jeito direto e você errou mais de 2.900 vezes? Ele respondeu, não, eu não errei mais de 2.900 vezes. Eu construí 2.900 vezes. E essa aqui eu acertei. Então, não deixe o medo, a preocupação e a ansiedade bloquear a sua vida e nem os seus sonhos, os seus projetos. Independente de onde você estiver. Se você estiver numa casa simples, se você estiver aí pagando aluguel, se estiver... Não deixe. Porque o medo, ele vai sempre dizer para você assim, recua, recua, recua. O medo, ele é um conjunto de paradigmas que nós já falamos em outro vídeo. Recua. O medo vai querer que você bloqueie, que você se bloqueie. Você se auto-sabota. E é um bloqueio. Então não deixe o medo bloquear você. E nem te levar para o excesso de preocupação e ansiedade. Quando você tiver alguma coisa para resolver, saiba que a solução você vai produzir. E repita para você mesmo assim, eu sou capaz de resolver esse assunto, esse problema. Esse problema não é meu, esse problema existe na vida, ele não é meu. Tem gente que fala assim, eu estou com um problema, eu tenho um problema. Você não tem nada, o problema não é seu. O problema existe na vida de todo mundo, boleto, pensão alimentícia, pensão atrasada, carro atrasado, faculdade atrasada, prestação da moto atrasada, pneu careca, óleo do motor do carro vencido, casa com as paredes sujas. O problema de todos, não é só seu, você não tem um problema. Atrito com pessoas. Então não deixe o medo e nem a preocupação nem a ansiedade te dominar. Tá? Eu desejo de coração que você passe a entender mais sobre o medo e o poder que ele tem e o poder que você tem de neutralizar. Eu desejo do fundo do meu coração que você que está vendo esse vídeo aí, se você tiver com medo de qualquer situação, saiba que tem uma solução. E a solução você produz. Repita para você, o vídeo está encerrando, são os últimos minutos. Repita para você assim, ei, medo, eu não te escuto mais. E coloca a música, que eu não lembro se é do Jota Quest ou se é do... eu não lembro quem é. Mas repita para você, medo, eu não te escuto mais. Aquela situação passou. Passou, chega, coloca no passado. Você brigou na festa, bateu, você rasgou a roupa, dançou em cima da mesa. Quando você era jovem, era menina, era adolescente, você aprontou e tal. E aí você carrega esse medo do que as pessoas estão pensando de você até hoje. E a preocupação. Passado, elimina. E quando alguém vier a te lembrar uma situação próxima dessa, se essa pessoa estiver perto da sua vida, porque é uma pessoa perigosa, você diz para a pessoa, fala assim, que bacana, só que ficou no passado. Que bacana, ficou no passado. Todo mundo erra, todo mundo tem falha, defeito. O que difere é a razão em deixar aquele pensamento te dominar ou não e te levar para um caminho. Então, muita luz, muita paz para você. Que o seu coração se encha agora de paz, de muita luz mesmo. Eu desejo que você tenha aí uma semana abençoada e que os seus pensamentos sejam cada vez mais positivos. Toda vez que você tiver um pensamento negativo, lembra que o medo está envolvido. E você volta à consciência e diga, ei, eu estou aqui. Avisa o medo, fala, eu estou aqui. Porque ele acha que você está dormindo. Mais de 90% das pessoas, você sabia que eles só vagam, eles não pensam? Pensar é o que eu vou falar para você agora. Fala, volta à consciência, fala assim para você mesmo. Só que você tem que proclamar para você, sua voz tem que sair de dentro. Medo, eu não te escuto mais. Desejo muita luz, muita paz no seu coração. Fiquem todos com Deus
e até o próximo vídeo. Um grande beijo.